Queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, esse quem vos fala aqui é o evangelista Leonardo Ribeiro, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Goiânia, sob a presidência do nosso pastor-presidente, Abimael Flor da Silva. Hoje estaremos aqui para falar acerca da lição da Escola Bíblica Dominical, de número 11, que tem como título O Pai e o Espírito Santo. Temos como pastor dessa igreja também o nosso querido pastor Guilhermino, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e também o seu amigo, nosso amigo, evangelista Carlos Fernandes, que é o vice-superintendente também desta obra, que nós amamos muito, que é a Escola Bíblica, que aqueles que embarcam nesta leitura, consequentemente, saem agraciados, cheios da palavra de Deus. E nós gostaríamos hoje de poder trazer uma pequena reflexão acerca da lição de número 11. Esse trimestre, que é o primeiro deste ano de 2026, está recheado de muita coisa boa. Aqueles que têm o prazer e o desejo sempre de estarem na Escola Bíblica, com certeza têm aprendido muito com seus professores, com sua liderança, e gostaria de hoje trazer uma pequena reflexão com os irmãos acerca desse texto sagrado. Esta lição é muito maravilhosa. E o texto áureo desta lição diz assim, está embasado em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A referida lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o Espírito e as dádivas do Pai. O segundo tópico fala sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. E o terceiro e último tópico fala sobre a Trindade nos conduz à herança eterna. Meus amados, sem perder tempo, para refletir com os irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é filiação. Sabemos que o Espírito Santo, ele é um agente atuador na obra da redenção, da salvação, da glorificação, e tem sido um papel muito importante, ele tem sido muito importante na vida de todos os cristãos, desde que fomos presenteados por este maravilhoso agente da Trindade. A Bíblia traz algumas bases com relação ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, e é importante ressaltar, dizendo aos irmãos, que todos nós que somos cristãos somos guiados por esse Espírito. A Bíblia diz que a atuação do Espírito, ela tem uma ação voltada a nortear o cristão até o céu. Existe aqui, na verdade, uma ação trinitária de Deus, quando ele nos presenteia com o seu Espírito Santo. Deus, ele arquiteta o plano da salvação. Jesus vem e coloca em prática, assumindo o papel de Salvador, e na cruz ele garante a execução desta obra, e o Espírito Santo é aquele que garante a filiação daquele novo convertido para que ele permaneça no caminho até chegar ao céu. Eu gostaria de fazer uma leitura rápida aqui, ainda no primeiro tópico, que fala sobre assim, a escravidão, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracteriza a vida através da conversão. Ou seja, o ser humano, antes dele ser alcançado pela obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, ele está em um estado de servidão, de escravidão, porque o pecado, ele escraviza, o pecado, ele destrói. E a Bíblia já fala que o salário do pecado é a morte. Então, todos que trilharem este caminho já têm o seu destino designado. Portanto, existe uma ponte que nos leva e nos conduz a fugir deste caminho do pecado e chegarmos até Deus através de Cristo. Então, aqueles que estão na servidão do mundo vivem de acordo com o mundo, praticando seus atos impuros, praticando as suas ideologias, as suas idolatrias, vivendo a sua vida sem respeitar aquele plano divino que foi traçado para nós. É importante frisar que muitas pessoas têm o costume de dizer assim: eu sou filho de Deus. E isso, muitas vezes, é entendido de forma errada. Por quê? Porque filho, ele traz uma representatividade do seu pai. Ele se parece com seu pai, o seu andar parece com o do seu pai, as suas ações e a sua voz vai na mesma mão, no mesmo segmento do seu pai. Mas aqueles que andam sem essa direção não podem dizer eu sou filho. Não é verdade?
Por quê? Porque os seus atos o reprovam. As pessoas têm o costume de dizer uma coisa, mas os seus atos reprovam aquilo que eles dizem. Então, quem está na escuridão, quem está na servidão, na escravidão, como queira dizer, eles não podem abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus, porque os seus atos reprovam o que eles dizem, né? Nós vemos aqui que aqueles que estão na rebeldia não podem, de forma alguma, dizer que é filho de Deus, certo? Até porque a própria Bíblia nos trata como filhos adotivos após, né, termos um encontro com Cristo. Antes da regeneração, nós éramos espiritualmente rebeldes. Então, todos aqueles que estão fora do caminho sagrado do cristianismo, da luz, eles estão em um caminho de trevas. E, por estar na rebeldia, não podem ter o direito daqueles que são filhos, né? Mesmo adotivo. O filho adotivo ele tem o mesmo direito que o filho natural, porque ele herda todas as bênçãos. Vamos lá. O Espírito de Deus, né, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. A Bíblia fala isso lá em Romanos capítulo 8 e o verso 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos conscientizar de que nós somos filhos de Deus, através de Cristo, certo? Por quê? Porque agora nós estamos trilhando um caminho da salvação que em outro tempo, às vezes nem pensávamos. Estávamos perdidos em trevas e graças a Deus Cristo nos escolheu, né? Ele nos achou e nos tirou do charco de lodo e nos colocou em cadeiras de príncipe. Hoje estamos aqui louvando ao Senhor. Quem era eu? Quem era você? E olha nós onde estamos hoje, né? Isso, na verdade, é uma obra do Espírito Santo. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, Papai, ou, como diz, né, o próprio termo aramaico, Abba Pai. É verdade que quer dizer papai, é uma forma carinhosa de dizer papai. Então, como agora o próprio Paulo falou em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, então podemos chamar Deus de Pai, apenas dessa forma. Caso contrário, não teremos esse direito. Mesmo que agora, né, após sermos filhos adotivos, temos direito legítimo, né, de sermos co-herdeiros com Cristo, adquirindo assim toda a riqueza do nosso pai adotivo. E que riquezas são essas? Vamos lá. O crente, né, que tem o seu papel ativo, porque o Espírito Santo, ele faz a parte dele, que é conscientizar o homem do pecado, né? O homem sendo conscientizado do pecado, agora ele aceita o plano de Deus em sua vida, ele muda a sua trajetória, que antes era da rebeldia, agora ele passa a ser um crente que trilha os caminhos sagrados. Então, andando na luz, devendo estar na luz, ele tem que ter um papel ativo, ele não pode ser passivo. Ah não, aceitei Jesus, agora estou salvo uma vez, salvo para sempre. Não, ele deve permanecer guiado pelo Espírito e fazendo o seu papel, certo? Sendo ativo. Participar das reuniões da igreja, estar ativamente fazendo a obra do Senhor, recebendo e entregando de graça aquilo que ele recebeu. Na verdade, ele não pode ficar parado, não pode ficar passivo, ele tem que ser ativo. O Espírito Santo já fez o papel dele. E o Espírito Santo agora ele capacita o homem a vencer o pecado, né? O homem agora é capacitado pelo Espírito, e quando ele é cheio do Espírito, quando ele recebe esse Espírito, ele é cheio da graça, e ele começa a ter uma visão mais ampla, né, daquilo que antes ele não via. Ele começa a enxergar mais além, porque ele tem uma visão espiritual, ele tem uma visão do Espírito. O crente que ele é moldado pelo Espírito, que ele é cheio do Espírito, ele vive sob o domínio do Espírito. Agora, salvo, ele não vive mais sob o domínio da escravidão do mundo. Ele agora está trilhando um novo caminho. E é assim que deve ser. Observamos ainda no ponto 2, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Sabemos que a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o Espírito Santo tem um papel muito importante nisso, né? Guiar aqueles que querem chegar ao céu. Mostrar a direção certa, o direcionamento, para que possamos chegar neste local. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem um papel ativo, certo? E as bênçãos de Deus, elas serão derramadas sobre nossa vida. Nós temos aqui uma obra trinitária de Deus. Que obra é essa? Primeiro, o Pai, ele é o autor da salvação. O Filho, ele é o executor da redenção. Na cruz do Calvário, Cristo atua como Redentor. E o Espírito Santo agora ele é o aplicador da adoção. A obra trinitária é essa. Observamos ainda que após a adoção, né, como já falei, passamos a ter direitos, direito à herança,
E que herança é essa? Vamos lá. A herança da salvação, a herança da justificação, a herança da vida eterna e a herança da glorificação. Oh, maravilha. Então observamos, irmãos, que Deus e o Espírito Santo atuam conjuntamente para que nós possamos alcançar a vida eterna. Vencemos as obras malignas, consequentemente revestido por esta graça maravilhosa, pelo Espírito Santo de Deus. Observamos ainda que nós somos chamados por Deus, mas somos chamados para sermos moldados, certo? Ninguém é chamado para ficar sentado no trono, dando ordens, não. Somos chamados por Deus para exercer um trabalho glorioso. E o Espírito Santo, ele capacita, ele regenera, ele transforma, ele dá uma visão holística para que nós possamos alcançar os objetivos que nós queremos, que é chegar ao céu, certo? E para isso precisamos ser moldados. O Espírito Santo, ele atua nessa mudança em que a pessoa é regenerada, é transformada através do seu comportamento, através da sua vida terrena, da sua vida social, né, da sua vida familiar. Agora a pessoa regenerada pelo Espírito Santo, ele começa a ter um papel diferenciado através da obra redentora de Deus em nossa vida. Então, irmãos, sabemos que essa herança que nós iremos alcançar é uma herança incorruptível, uma herança que é maravilhosa, é uma herança em que não existe nada que possa corrompê-la. Então, tenhamos a certeza de uma coisa: o Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja. O Espírito Santo é um presente de Deus para a nossa vida. Antigamente, eu costumo dizer que muitas pessoas tinham desejo ardente de buscar o batismo no Espírito Santo. As pessoas iam para o círculo de oração, frequentavam as igrejas, os cultos com uma veemência, com uma assiduidez muito grande. E hoje nós vemos um esfriamento espiritual, e isso é bíblico. Infelizmente, muitas pessoas estão passando por essa situação. E a gente não vê mais aquele desejo ardente das pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo. Apesar de muitos ainda terem esse desejo, mas diminuiu-se bastante. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha meus 13 anos de idade e eu estava em um círculo de oração infantil e o Senhor me encheu com seu Espírito e graças a Deus, até hoje estou aqui, louvando e exaltando ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, concluindo, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sobre essa consciência. Olha só, pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de, em ligeiros tempos, trazer essa simples reflexão. Espero que os irmãos tenham entendido, que Deus abençoe vossas vidas de forma maravilhosa. Quero abençoar a tua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do seu Santo Espírito permaneça com cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe.